Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós, há 2 anos atrás, aliás, aqui da Assembleia Legislativa, 3 deputados e uma deputada, concorremos à Prefeitura de Curitiba. E o candidato que ganhou as eleições, Rafael Greca, fez uma campanha que nós, desde o início, dizíamos, deputado Maurício, Vossa Excelência concorreu a prefeito também, que o prefeito de Curitiba estava oferecendo terrenos na Lua, que não iria conseguir cumprir aquilo que se propunha. Esse prefeito que agora rapidamente apoiou o candidato Jair Bolsonaro, apoiou Cida Borghetti, quando necessário apoiava o ex-governador Carlos Alberto, prefeito que tem seus méritos, mas que tem as suas contradições. E entre estas contradições está a diferença entre o discurso e a prática. O que na política é uma coisa que é comum, embora não seja desejável. Às vezes fala-se tanto contra a corrupção, e para surpresa de algumas pessoas, aliás, faço aqui um parêntese, fala-se tanto contra a corrupção, deputado Maurício, e aí circula nos jornais o convite do Jair Bolsonaro, do seu superministro, de um cara que está preso, cumprindo pena, fica durante o dia solto e à noite na cadeia para ser ministro. Essa é a cara do novo ministério. Deve ser um ministério que vai ser assim, só pode funcionar até às 18 horas, porque a partir dali vai ter algum problema, e nós veremos na sequência. Estou me referindo ao Fraga, um deputado que foi convidado e que, para cumprir as suas obrigações, terá que avisar a todos que só pode ser das 8 até as 18, que a partir dali tem que se recolher, porque como um governo tão sério desse, leva tão ao pé da letra a segurança pública que está colocando alguém que está lá dentro do presídio. Mas, enfim, essas contradições nós apontamos durante a campanha eleitoral. E durante a campanha, senhor presidente, eu dizia que nós estamos fazendo um debate para apontarmos os donos da cidade. E quem eram os donos da cidade? Os donos da cidade, entre tantos, eram aqueles que controlavam a coleta e a destinação final do lixo, as empresas que fazem o transporte, coleta e destinação final do lixo, os grandes grupos imobiliários que fazem da especulação imobiliária um excelente negócio e destroem a cidade, e, obviamente, o mais conhecido, polêmico e sempre presente de todos, transporte público. Esses 3, deputado Paulo, fazem em todas as cidades médias e grandes normalmente, valer a sua vontade. Não por acaso houve, já no início do governo Greca, um reajuste e um aditivo na coleta de lixo, houve uma mudança na lei de zoneamento, houve um aumento nas tarifas do transporte público. Quem não lembra da reunião feita no Country Club entre o prefeito eleito, Rafael Greca de Macedo, e o senhor Gulim. E agora, talvez mais uma das promessas estão sendo cumpridas, embora não estivesse no plano de governo do senhor Rafael Greca de Macedo, que é o projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal, dizendo que o transporte público de Curitiba terá somente bilhetagem eletrônica. O que, em princípio, seria algo interessante, porque nós, inclusive, dizíamos que Curitiba deveria estar sintonizada com outras cidades do mundo e algumas do Brasil, onde o transporte é uma das ferramentas que você tem para diminuir o número de veículos nas ruas, para melhorar, através da mobilidade, o acesso das pessoas ao lazer, à educação, ao trabalho. Por isso, nós entendíamos que deveria ter um bilhete que tivesse um tempo em que ficasse esse bilhete aberto, o sistema todo. Mas não é nada disso. O transporte de bilhetagem eletrônica que propõe o senhor Rafael Greca, no seu projeto de lei, diz que fica, e ele altera a lei 10.183 de 2001,
que a Lei 10.133 de 2001 diz: fica autorizada a implementação exclusiva do sistema de bilhetagem eletrônica do município por meio da utilização de cartões de transporte nos pontos de acesso a serviço de transporte coletivo de Curitiba, diz a nova redação do artigo 2º proposto pelo Executivo. Na justificativa assinada pelo prefeito Rafael Greca, é dito que a alteração é para trazer maior agilidade ao transporte público. Vão retirar todos os cobradores de ônibus das estações tubo, do processo onde tem os terminais, são cerca de 5.300 trabalhadores. Vão ser reciclados. Eu acho que isso é uma piada. Só pode ser. O prefeito Rafael Greca sempre foi muito brincalhão. E sempre foi visto como uma pessoa, em alguns casos, folclórica e polêmica. Mas essa só pode ser uma brincadeira, porque ele propõe que você recicle, por exemplo, um cobrador de ônibus, 40, 50, 60 anos, para que possa ser um motorista de ônibus, um mecânico, alguém que atenda pontos das empresas. Aí nós nos perguntamos, quantos serão, obviamente que alguns serão, quantos serão dos 5.300, 5.500 cobradores utilizados nesse processo de novas atividades e quantos serão demitidos? A verdade é que, segundo o Diese, que fez um levantamento, hoje, a simulação que se faz do impacto da extinção dos cobradores de transporte coletivo de Curitiba, essa simulação foi feita agora em outubro de 2018, é que para trabalhadores, entre o salário, anuênio, férias, 13º, fundo de garantia e auxílio alimentação, que tem um custo mensal R$ 2.542 e anual de R$ 30.504, nós deixaremos de colocar na economia 15.252.000 por mês, 183.028.000 por ano. Para o INSS, deixará de ser arrecadado R$ 359 por mês, 4.315 por ano. No total, R$ 2.157.000 por mês e R$ 25.894.000 por ano deixará de ser arrecadado do INSS com a extinção dos cobradores. No total, mensal, segundo a URBS e o Sindimoc, nós teremos, pelo cálculo utilizado de 6.000 trabalhadores, uma retirada da economia de R$ 17.744.000 por mês e de 212 milhões de reais por ano. Isso num cálculo de 6.000 trabalhadores. Isso significa dizer, senhores e senhoras, e aqueles que nos assistem pela TV Sinal, que a Prefeitura de Curitiba está beneficiando. O argumento é a segurança, uma bobagem. Porque os passageiros que ficarem sozinhos nas estações tubo, ou nos terminais, mas principalmente nas estações tubo, não tem uma carteirinha, deputado Hélio, dizendo que por não ter cobrador não pode ser roubados. Os passageiros que estiverem dentro dos ônibus, não adianta o assaltante chegar e falar assim, não, agora não tem mais cobrador, não posso ser assaltado. Vão continuar sendo roubados. Os arrastões que acontecem em Curitiba, em algumas linhas, e todos aqueles que moram em Curitiba conhecem, sabem que isso vai continuar existindo. O que nós não vamos ter é cerca de 6.000 empregos de profissionais que hoje trabalham nas empresas de transporte público de Curitiba, e estes valores serão todos eles, ou na sua grande maioria, colocados na margem de lucro dos transportadores das empresas de transporte coletivo. É o presente que o senhor Rafael Greca de Macedo está dando de Natal para as empresas de ônibus de Curitiba, que já ganham tão pouco, afinal, dizem que operam sempre no prejuízo, né, deputado Plauto? Tanto no prejuízo que ninguém quer entregar. Tanto no prejuízo que nenhuma outra empresa entra. Tanto no prejuízo que estão todos milionários. Então, me parece que aqueles que acreditaram no conto da carochinha, que seria possível o bondinho, seria possível os portais, seriam possíveis essas coisas que hoje, depois de 2 anos, estão vendo que não passavam de lorota, talvez comece a se perguntar. Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir.
comece a se perguntar, afinal de contas, em qual momento da história foram levados a acreditar que aquilo tudo era possível. Muito semelhante a algo que provavelmente acontecerá daqui a algum tempo com o governo federal. Porque quem promete tudo, acaba não entregando nada. E isso já está acontecendo com o senhor Rafael Greco de Macedo. Outras situações como essa nós veremos. Não tenham a menor dúvida. Não tenham a menor dúvida. E, obviamente, que a quem está na oposição, na Câmara, ou aqui, ou no Congresso Nacional, só há um papel: fazer oposição e resistir. Porque é esse o caminho que nós entendemos ser o único possível: organizar a população e dizer a ela que há alternativas. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.